Então tá, gente, eu vou apresentar uma pesquisa que está em andamento sobre essa questão do mal. A ideia é tentar explorar esse conceito do mal dentro da filosofia da religião, que é um conceito extremamente importante. A gente acabou de ver o Max falando a experiência que o Darwin teve do falecimento da filha dele, que teve uma mudança, provocou uma mudança na perspectiva que o Darwin tinha em relação à religião. Isso claramente foi um problema ligado a infortúnio, a um tipo de situação que a gente pode chamar de mal. Então, o que eu vou falar, assim que o PowerPoint permitir, é sobre o mal como experiência humana e seu papel na filosofia da religião. Então, a primeira coisa que a gente tem é que o modo padrão de tratar o mal na filosofia da religião é com um argumento contra a existência de Deus. Isso é algo que tem uma tradição longa na filosofia, desde a antiguidade, lá com Epicuro, provavelmente. Isso vem em vários momentos da filosofia medieval, com certeza. Hume é um exemplo muito importante na filosofia moderna. Na filosofia contemporânea, isso então são rios e rios de tinta, milhares de trabalhos que tratam do mal como um argumento contra a existência de Deus. É claro, eu entendo que esse é um modo importante de tratar o mal dentro da filosofia da religião, merece continuar esse estudo, merece aprofundamento disso, mas eu na verdade entendo que há uma outra maneira de tratar o mal na filosofia da religião e que merece também atenção. E para isso eu proponho que a gente aprofunde inicialmente um pouco mais o entendimento do próprio conceito de mal. O primeiro desafio para essa conceituação é que ele se trata de algo que, ao mesmo tempo, é evidente, mas diverso nos seus tipos e numeroso em seus exemplos, infelizmente. Então, o mal é algo que todo mundo vive em algum momento da vida e está realmente algo na cara. Então, vamos começar com alguns exemplos. Dor física intensa, doença, morte prematura, estupro, humilhação, assassinato, mentira, desconsideração pelo outro, ignorância, preconceito, racismo, intolerância, falta de inteligência, erros que nós próprios cometemos, reuniões de departamento, cair para a série B. Ou seja, não faltam exemplos. Mal é realmente algo que a gente pode passar aqui o dia inteiro não vão faltar exemplos de situações como essas aí. Uma classificação bastante difundida é a que distingue entre males naturais ou físicos e males morais. A gente pode chamar isso de uma classificação em relação às causas do mal. Os males naturais são aqueles que ocorrem sem terem sido provocados ou causados por agentes intencionais e que seriam maus por suas consequências apenas. Essas mesmas consequências, que decorrem de causas não intencionais, podem se dever a ações intencionais, a provocar intencionalmente dor, morte, ferimento, ou, enfim, em alguém. Uma pessoa está manifestando o que a gente chama de mal moral. Ou seja, é um mal provocado intencionalmente. Além disso, a gente pode qualificar como mal um tipo de ação pelo propósito que a move. Ou seja, você tem aí, não só do ponto de vista da consequência, mas da malignidade da intenção. Então, o mal moral teria uma outra maneira de ser analisado além da consequência, que é a única que cabe ao mal natural. Uma terceira classificação dos males, que tem uma certa tradição também, é a que tenta abarcar os dois anteriores, os males morais e os males naturais, em uma categoria mais ampla, ou
enfim, que tenta ser mais ampla, que é o chamado mal metafísico. E a gente tem aqui exemplos dessa tentativa de classificação do mal em termos mais amplos, como a finitude, degeneração, a insuficiência, aniquilação. Esses são conceitos mais amplos que buscariam abarcar aquelas duas classificações que a gente viu de mal moral e mal natural. A ideia aqui é tentar entender por que os males morais e males físicos são maus, afinal. Por que a gente chama isso de mal? O mal moral e o mal natural. E a resposta, em termos dessa noção de mal metafísico, é que eles são exemplos desses estados de coisa que a gente pode chamar de finitude, degeneração, insuficiência ou aniquilação. Dá para traduzir isso em termos, seja de realismo metafísico, seja de nominalismo, isso aí a gente pode tratar de uma hora, se vocês quiserem. E aí o que você tem, então, é que a tese explicativa dessas situações é que elas são todas indicadoras de alguma falta. Ou seja, de algo negativo, no sentido de apontar para aquilo que não está nelas. E aí, com isso, a gente chega à tese do mal como privação. Ou seja, a ideia de que o mal é uma carência, um defeito, e não algo em si mesmo. Aqui a gente tem o buraco, não sei se dá para ver na imagem, mas essa é o típico imagem do mal como privação. A teoria, o buraco é essa realidade que, na verdade, é a realidade da falta. Ou seja, para que haja um mal nessa concepção da teoria do mal como privação, deve haver uma reverência positiva pressuposta. Um bem do qual aquilo que é ruim manifesta uma privação. Então, essa seria a noção do mal como privação. Você precisa, então, de uma referência. Talvez uma primeira manifestação dessa teoria está lá na alegoria da linha da República de Platão. Ou seja, você tem o não ser equivalente ao mal, se refere ao ser equivalente ao bem. Mas a gente pode também depois conversar sobre isso, se vocês quiserem. A ideia do mal como ocasião para o bem, ou seja, seja a sua ocorrência, seja o seu entendimento, é uma resposta bastante frequente ao problema do mal como argumento contra a existência de Deus. Ou seja, a ideia de que eu tenho um bem maior que justifica o mal. Essa noção, ela de alguma maneira pressupõe essa ideia de mal como privação, ou seja, o mal seria então apenas uma carência de bem que aponta e pressupõe para o bem supremo ao qual todos dão o nome de Deus. Algo assim. Então essa é a teoria do mal como privação, uma teoria bastante tradicional e ainda há muita gente que defende, pelo menos entre os círculos escolásticos, neotomistas e tudo mais. O pessoal que é insatisfeito com a teoria do mal como privação pode tentar outras possibilidades, e elas vêm sendo exploradas. Por exemplo, uma delas seria sustentar a ideia de que o mal seria uma realidade em si. É uma versão dessa ideia, talvez inspirada em Hegel, é considerar o mal como negação antitética do bem na dinâmica dialética da realidade. Então aí talvez o Ricardo pode ajudar a gente depois com o dialeteísmo. Essa ideia do mal algo que se contrapõe ao bem, e nesses dois conceitos você tem uma relação dialética, um não depende do outro enquanto efetividade real, mas eles se contrapõem. Eu não vou aprofundar isso porque não dá tempo, mas enfim, essa é uma das possibilidades. A gente tem então a ideia de um problema, como é que a gente pode pensar o mal moral como querer fazer o mal em si mesmo, e não em relação a um bem menor e tal, tem o problema do Coringa e tal. Mas você tem um debate interessante nesse assunto, mas
Eu não vou entrar nele agora. Então, a gente tem uma tentativa alternativa ao mal como privação, que é o mal como efetividade real em si, num processo dialético, talvez. E uma outra maneira é simplesmente algo exatamente no sentido oposto. O mal não existe em si, de jeito nenhum. Ele é simplesmente algo que a gente pode dissolver. Então, você tem uma estratégia dissolutiva do mal, diz que basicamente descrever situações supostamente más em termos que a valoração não apareça. Então, por exemplo, a dor você analisa como ativação de certas fibras neuronais, um estímulo nervoso determinado, dentro de certas circunstâncias. A palavra mal simplesmente não aparece, e dor é descrita de uma maneira objetiva. Então, você teria uma estratégia dissolutiva baseada em descrições científicas objetivas, talvez, pelo menos, do mal, e simplesmente isso se evade. Então, o terremoto de Lisboa, você pode descrever isso tudo em termos objetivos, também não vou aprofundar para não tomar nosso tempo. E essa estratégia dissolutiva, ela responde a um terceiro desafio, lembra que eu coloquei 2 lá no começo, esse aqui é o terceiro, de conceituação do mal, que é a sua possível relatividade histórica e cultural. O que é considerado mal em certas culturas, em certos momentos históricos, pode não ser considerado mal em outros momentos. Pedofilia, por exemplo, é um exemplo, é um caso. Para nós é um mal, inclusive do ponto de vista jurídico, mas talvez em outras culturas, parece que na Grécia Antiga, se não me engano, isso não era assim. Então, você tem aqui um problema que, de fato, faz a gente, talvez, escolher a estratégia dissolutiva. Mas ela tem um outro risco que eu vou falar mais à frente. Em todo caso, há um outro conceito de mal que também parece promissor na filosofia da religião, no qual eu proponho que nós nos concentremos. E é o conceito de mal como experiência humana. A ideia é entender o mal em termos de experiência humana como um tipo básico de percepção ou emoção. Ou seja, ele está no meio de nós. Assim, eventos ou estados de coisas, como aqueles da nossa lista inicial de exemplos, eles são maus no sentido de serem percebidos ou provocarem emoções de tipo negativo. A tese é que, embora conteúdos específicos que provocam esse tipo de percepção ou emoção possam variar de cultura, na história, o mal é uma experiência humana básica. Essa é a tese que eu estou tentando desenvolver nessa noção de mal como experiência humana. Um apoio em favor dessa tese é a classificação como básica de certas emoções humanas negativas, como medo, aversão, raiva ou tristeza. É um livro do Darwin muito interessante, que vai nessa direção, embora não especificamente sobre isso, a expressão das emoções no homem e nos animais, em que ele mostra o quanto que certas expressões são bastante semelhantes, se não invariantes, ao longo não só das diferentes culturas humanas que ele conhecia, mas também de outras espécies animais, primatas especialmente. Então, o que você tem aqui é que alguns estados de coisa ou ações que são percebidas como males devido ao modo como os seres humanos se constituem ontologicamente. Ou seja, ser humano significa, entre outras coisas, perceber certos eventos ou situações como maus. Ou seja, você tem o mal como experiência humana, essa percepção é parte da nossa constituição como seres humanos. Em termos epistemológicos, uma contrapartida epistemológica dessa ideia, não perceber nada como mal é uma disfunção cognitiva, na verdade. Ou seja, talvez devido a alguma patologia psíquica, ou seja,
poder perceber algo como mal é um elemento importante da capacidade epistêmica humana. Se você não consegue perceber nada como mal, tem um problema errado, tem algum problema com você. Essa é a ideia. A tese do mal como experiência humana não significa negar que ele tem uma realidade para além das nossas capacidades experienciais. Eu não estou dizendo que ele seja só experiência humana. Eu não preciso me comprometer com isso. Certo? Eu não estou adotando uma concepção não realista. Mas simplesmente dizendo que para a filosofia da religião, ela é suficiente e talvez é um caminho frutífero para a pesquisa. Ela permite dizer que aquela estratégia dissolutiva, aquela que diz mal não existe porque eu posso descrever tudo em termos objetivos, pode correr o risco de nos privar de algo que nos faz seres humanos, ou seja, ela pode ser desumanizadora, em certo sentido. E parece suficiente, mas o mais importante para mim é que ela parece suficiente para uma abordagem do mal na filosofia da religião que seja alternativa à de argumento contra a existência de Deus. Eu vou explorar isso um pouquinho agora, para terminar. Então, o mal na filosofia da religião. Em primeiro lugar, aquela ideia de mal como experiência humana, ela se encaixa bem na concepção de religião como resposta humana a uma dupla experiência, ou seja, a experiência tanto do sagrado, entendido como uma manifestação especial do ser, talvez uma concepção mais ampla de sagrado aqui, né? A experiência do ser manifestado de um modo especial, quanto, a meu ver, é o que deve ser levado em conta no conceito de religião também, é uma resposta humana à experiência do mal. A meu ver, tem que levar esses dois elementos, diferentemente do John Hick, por exemplo, seria uma inspiração para esse conceito de religião, né, como a experiência humana do transcendente. Aqui você tem a ideia de experiência do mal também, como algo que é uma resposta em termos religiosos. Então, em primeiro lugar, essa noção de mal como experiência humana ela se encaixa bem nesse conceito de religião que eu estou tentando desenvolver. Em segundo lugar, ela permite explorar aspectos da relação da religião com outras atividades humanas, que é um pouco que o Maxwell falou agora há pouco, né, dos dois magistérios, como é que elas se relacionam, independentemente, não tem nada a ver uma com a outra. Então, a relação é que cada macaco no seu galho. Aqui, para falar uma linguagem bem acadêmica, aqui a ideia é ciência, arte, política, por exemplo. Elas seriam também respostas humanas à experiência do mal. Por que não? Eu nunca vi isso também ser desenvolvido, mas por que não desenvolver esse tipo de reflexão e ver o quanto isso se articula com religião? Ou seja, são diferentes expressões humanas, tentativas de lidar com essa experiência fundamental. E, em terceiro lugar, essa concepção do mal como experiência humana, ela parece adequada para tratar do mal como ocasião para a experiência religiosa. Isso aqui é particularmente interessante para mim. Eu tenho dialogado com o pessoal da psicologia, da antropologia, da teologia, vou falar disso daqui a pouquinho, né? Ou seja, ela permite explorar a possibilidade que o mal, ao invés de levar ao abandono da religião, como foi o caso do Darwin, ele não virou ateu, mas ele abandonou a religião. Ele deixou de... Eu fui à casa dele lá em Croydon, lá perto de Londres, e tem lá na igrejinha, onde ele frequentava, uma placa dizendo que ele levava a família até a igreja, chegava e ficava do lado de fora. E a família participava do culto, ele acompanhava na volta. Então, mas esse é um caso realmente possível de lidar com o mal, a perda da religiosidade. Mas você pode ter também o contrário, e talvez com bastante frequência. Ou seja, a situação de infortúnio, ela
muito frequentemente é a situação de uma ocasião de aumento da religiosidade, de uma experiência do divino. É algo que, como eu falei, é desenvolvido em estudos de psicologia, antropologia e teologia, mas eu não vejo tão desenvolvido em filosofia da religião, curiosamente. A gente tem, trabalhos que desenvolvem isso na psicologia e na antropologia. O próprio livro de Jó, a meu ver, dá para ser lido dessa maneira. Quer dizer, aquele infortúnio todo, no final das contas, o livro de Jó, não quero dar um spoiler para quem não leu, mas desculpa aí, ele termina com um grande encontro de Jó com Deus, não é isso? Quer dizer, a meu ver, dá para ler isso dessa maneira, ou seja, a experiência do mal foi ocasião para que ele tivesse essa possibilidade de encontro com o divino. Então, o que eu tenho basicamente aqui é um programa de pesquisa que eu estou tentando desenvolver. E agradeço contribuições para vocês. Obrigado.